Vamos para a balada? De jeito nenhum. É importante entender o que acontece na história e o que tem a ver com a gente. Nessa época maluca, quando o pessoal, inclusive, passa mal, tá todo mundo ligado no carnaval. Mas aquilo que era para ser uma festa popular, algo que trouxesse mais alegria, acabou se tornando, às vezes, o pesadelo de alguns dias. É tanta gente morta, é tanta gente perdendo os sentidos, é tanta confusão que a gente pergunta, será que é isso mesmo que deseja o nosso coração? Essa festa chamada da carne, quando as pessoas perdem as referências e se entregam ao caos, não é uma novidade. Saibam todos vocês que esse mundo do carnaval, nos tempos mais antigos, numa época tanto quanto complicada, era o que a gente pode chamar da festa da balada. Os israelitas chegaram na terra de Canaã sob a ordem de Deus e ali foram chamados para iniciar uma nova realidade civilizatória e ali encontraram um grupo de povos que adoravam deuses de fertilidade. E olhem só, o pessoal pensava o seguinte, para a gente ter a nossa colheita abençoada, é necessário participar da balada. Como eram deuses de fertilidade, eles acreditavam que Baal, o deus conhecido, que você pode ver mais detalhes quando lê o primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e 19, esse deus tinha a sua consorte, a sua, digamos, namorada para levar para a balada. E ele estava ali, Baal e Azerá, ou Azera, e eles faziam essas festividades onde as pessoas, à semelhança do carnaval, deixavam tudo livre até passar mal. E quando isso acontecia, a orientação divina, olha pessoal, esse caminho só leva ao mal. A coisa parece ser alegria, mas vai terminar com dor de cabeça de noite e de dia. Portanto, essa proposta de balada, esse caminho de seguir nos passos de Baal só fará mal. Nosso conselho, portanto, é que a gente deve celebrar com muita alegria. Há muita coisa para comemorar, mas essa celebração tem que alegrar o coração, tem que ter sintonia com aquilo que envolve, inclusive, uma santa devoção e um equilíbrio para que não haja confusão. E a grande verdade é que no caminho da maldade não podemos complicar a nossa cidade entrando numa furada que é o seguir o caminho da balada. Seja bem-vindo a mais uma celebração da IBNU. Nessa manhã nós temos a oportunidade de cantar louvores ao nosso Deus, colocar diante dele as nossas petições, ouvir também uma porção da sua palavra que pode transformar a nossa vida. Então, nesse momento, convido você a compartilhar esse link com todas as pessoas que você conhece. Chame seus familiares, vamos juntos louvar ao Senhor. Força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com
seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos a tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Eu sou grato a Deus por todas as bênçãos que Ele fez na minha vida, principalmente por ter vindo para essa igreja, conhecido os irmãos em Cristo e poder me relacionar com eles. Por essa bênção que é estar nessa comunidade, principalmente uma comunidade que se preocupa em levar a mensagem de Cristo a todas as pessoas e fazer diferença na comunidade que ela existe. Não fica bem a gente passar bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, por providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom
cheio de fervor e fé, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Chegamos no nosso momento de oração e eu te convido a se juntar a mim para que a gente possa levar os nossos pedidos e agradecimentos a Deus. Pai, obrigado por mais essa semana, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, Senhor. Pai, peço que a Tua poderosa mão continue conosco, nos guiando, nos guardando. E por aqueles, Pai, que estão em situações de dificuldade financeira, de saúde, peço que o Senhor esteja com cada um, levando Tua paz, consolando os corações, abrindo portas e levando toda a saúde, Senhor, física, emocional e espiritual. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Yeah! Yeah! Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebra com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, trompetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem, de júbilo todos os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade
Chegou um momento quando vamos dar atenção ao ensinamento das Escrituras, da Palavra de Deus para a nossa vida. E antes que você pense em alguma coisa diferente, deixa eu mudar de canal, deixa eu mudar de perfil, deixa eu mudar para cá. O nosso tema é hora de mudar de nome. Mas o que é isso, Saião? Mudar de nome? Que história é essa? Pois é, vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa questão que mexe com a nossa identidade, que mexe com a direção da nossa vida e com aquilo que tantas vezes recebe o nome de ressignificação da nossa caminhada. Então, para pensar sobre isso, eu começo lembrando do texto de Gênesis capítulo 32. Você pode acompanhar aí o texto que eu vou ler a partir do verso 27. E a história aqui é bem interessante porque nós temos um conflito histórico entre Jacó e o seu irmão Esaú. Muita gente conhece a história, eles se desentenderam. Esaú prometeu matar o próprio irmão, Jacó fugiu e depois de muitos anos eles se encontram e nesse reencontro Jacó está apavorado. E enquanto ele espera essa possibilidade, de repente, enquanto ele está atravessando ali uma espécie de riacho, que é chamado o Val, ou o lugar do Jaboque, quando ele faz isso, de repente aparece uma espécie de guerreiro que luta com ele, ele não sabe de onde vem, penso que ele imaginou que fosse talvez um guerreiro da parte de Esaú, e no meio dessa luta, de repente, surge uma coisa muito inusitada. Diz o verso 27, o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Que história curiosa! Não sei se a gente imaginaria isso, né? Que nesse momento decisivo que envolve um encontro da parte de Deus com Jacó, o elemento que merece destaque é perguntar o nome e mudar de nome. É uma transição, um conhecimento de Deus diferenciado que vai atingir a vida de Jacó. Então ele se torna agora Israel, nome que será o nome permanente do povo da primeira aliança. E quando ele faz isso, aquele que luta com Deus e com os homens e vence, é curioso, ele quer saber também o nome daquele que irá abençoar a sua vida, e simplesmente a resposta é porque pergunta o meu nome. Essa questão do nome chama a atenção de uma maneira muito peculiar, porque isso nos remete a algo que não está tão claro assim, que essa preocupação da Bíblia, das Escrituras, de tratar essa questão que tantas vezes acontece, você vai ver vários casos na Bíblia de transição significativa na vida de uma pessoa, e isso acontece com uma mudança de nome. Então é muito interessante lembrar, por exemplo, que Abraão se tornou um dia Abraão. A gente vai ver, como vemos aqui, que o Jacó vai se tornar Israel. A gente vê que Sarai depois se torna Sara, quer dizer, esses elementos eles são comuns. Isso então nos remete à discussão do que a gente chama do mundo das palavras, ou seja, o universo do conhecimento de Deus se dá por meio das palavras, porque a língua tem imenso poder sobre a vida. Aliás, uma frase muito especial de Provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la, os que sabem usá-la, comerão
do seu fruto, diz Provérbios 18, 21. Então, o que é que a gente descobre nessa história? É que as palavras, elas dominam a vida. Com elas, a gente é capaz de trabalhar o sentido da vida. Com elas, com as palavras, a gente define nossa relação com Deus e com o próximo. A grande verdade, que não está tão clara assim para todo mundo nesse cenário tão importante que envolve essa questão, é que o jeito de enfrentar a realidade, porque a realidade ela é muito problemática, a realidade externa, ela representa um desafio para todos nós, Como dizia o filósofo existencialista Martin Heidegger, Você tem um sentimento de estranheza e angústia profunda diante do mundo à sua volta, e ele chamou isso de Angst, que mostra esse tipo de relação de ruptura e distanciamento, que é um desafio para nós. E quando nós trabalhamos a relação com o mundo externo, isso também produz um emaranhado de situações difíceis de organizar, E a proposta do texto bíblico é interessante, é o domínio da linguagem, As palavras divinas, e quando chegam a nós e nós utilizamos esse mundo da linguagem, isso representa um santo enfrentamento diante do caos externo e interno que se apresenta na nossa experiência de vida. E por isso é tão valioso e tão importante o fato de que não só Deus revela o que Ele tem para nós nas suas palavras, as suas narrativas e orientações para a nossa vida, mas a virtude maior que alguém pode ter está ligado com o domínio das palavras. Olha que diz Tiago, por exemplo, que se alguém não tropeça no falar, é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, vai dizer o verso 2 do capítulo 3. E quando a gente lê um pouquinho mais, olha o detalhamento que Tiago apresenta para a gente. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que pesada é essa afirmação. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável. Pessoal, que coisa! Cheio de veneno mortífero. Você já imaginou? O ser humano realmente é capaz de cada coisa na sua história, na sua capacidade de dominar até os caminhos na direção do espaço sideral, a profundidade dos oceanos, o mundo do macrocosmo e do microcosmo, mas conseguir conter a vontade de falar mal de alguém? Que dificuldade! Pois é. A dificuldade das palavras, veja, você pode pensar, Sayão, você está me dando aí conselho religioso, pessoal, não se trata disso. A dificuldade das palavras está presente, não é uma questão simplesmente de religião, ou de igreja, ou de fé. Isso tem a ver com a nossa vida prática, na nossa vida profissional, em tudo o que a gente faz. Se alguém não sabe lidar com as palavras, sempre esse caminho terá um custo elevado na vida da pessoa, será problemático e trará prejuízo. Então, diante disso, a gente precisa dar uma pensada aqui, como é que vai a nossa caminhada com as palavras, Então, a pergunta que vai direto aí para você: quais são as palavras que alimentam a sua vida? Que tipo de palavra eu permito me alimentar? Eu conheço gente viciada em discurso ruim, gente viciada em fofoca, gente viciada em ouvir notícia ruim, até a pessoa gosta de ouvir, sei lá, programas que falam de crimes e desastres o tempo todo, Pessoa que gosta de, inclusive, curtir arte cinematográfica com o pior discurso, assim, a pessoa sai daquilo ali até meio detonado. Hoje se fala de gente que frequenta perfis de rede social e depois sai de lá
com a sua saúde mental abalada. Né? Que narrativas interpretam o mundo e a realidade para a gente? É tão curioso, às vezes você vê pessoas morando no mesmo bairro, um é vizinho do outro, elas estão no mesmo ambiente e cada uma tem uma maneira totalmente diferente de falar sobre a realidade à sua volta. Por quê? As palavras interpretam o mundo para aquela pessoa e acabam direcionando o seu pensamento. Então a pergunta é: do que é que eu me alimento? Por isso é tão valioso a gente prestar atenção à sabedoria milenar, assim, que atravessa as areias do deserto da Terra Prometida e vem nos dar conselhos sábios e muito valiosos. Quer ver? Olha só como a sabedoria do livro, esse livro da Chokhmah hebraica, da sabedoria de Provérbios, dá uma olhada em alguns conselhos interessantes sobre isso. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. As palavras do tolo provocam briga, a sua conversa atrai açoites. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Viu só que coisa interessante? Quer dizer, na vida pessoal, na vida familiar, na vida relacional, congregacional, profissional, acadêmica, se a gente não escutar esses direcionamentos sábios de Provérbios, olha, certamente a coisa não irá muito bem. Agora, não só existe uma série de, vamos dizer, obstáculos que a gente precisa aqui saber evitar, mas existe o outro lado da coisa, que as palavras bondosas são como o mel. Como palavras boas fazem bem para a vida. Eu fico impressionado, eu tenho visto tantas pessoas que me dizem: olha, na minha infância, na minha adolescência, quando eu tinha tal idade, e alguém, né, da minha família, ou dos meus amigos, ou de uma pessoa próxima disse tal coisa para mim que nunca mais saiu da minha cabeça. Às vezes coisas traumáticas, coisas negativas, palavras destruidoras, né? Efésios usa uma palavra lá que traduzido como torpe, a palavra sapros, que significa palavra que destrói. E o contrário também, olha, aquela palavra salvou minha vida. Aquele dia a pessoa me falou algo, aquilo entrou no meu coração, aquilo trouxe vida, trouxe cura. E olha lá o que Provérbios fala sobre isso. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. As palavras agradáveis são como um favo de mel. Atenção, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Pessoal, que coisa especial e extraordinária é falar o que se deve. E atenção, também como e quando se deve. Olha que coisa, as palavras que têm essa inspiração naquilo que vem de Deus, elas têm o poder de falar ao coração. Então, olha só Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Não é só o que a gente fala, mas como a gente fala, faz toda a diferença. E a beleza de Provérbios 25:11 é qualquer coisa assim de tirar o fôlego, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita na hora certa. Que coisa impressionante! Quando a gente descobre isso, olha que elemento assim, para lá de extraordinário a gente vai descobrir no texto bíblico, né? Quando Deus cria o homem, cria o ser humano, a gente pode imaginar, né? Olha, de fato, o ser humano, Deus cria Adão e Eva, eles são feitos à imagem e semelhança de Deus, ok? Quer dizer que o homem tem inteligência, ele tem espiritualidade, ele tem senso ético, ele tem consciência de si mesmo, mas você quer ver o que o texto apresenta para a gente? Onde é que está
essa marca da imagem de Deus na capacidade de administrar a criação, nessa espécie de domínio de tudo. E como é que esse domínio se caracteriza? Vamos ver? Gênesis 2:19 dá uma dica para nós. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Esse falar, esse dar nomes envolve essa ideia de domínio. Quer dizer que essa responsabilidade tem a ver com essa maestria da linguagem, que tem a ver com essa imagem de Deus, que inclusive tem o que a gente pode chamar de poder criativo. O poder criativo das palavras que faz toda a diferença. E é interessante, né, que a Bíblia fala que a criação se dá pelo exercer da palavra divina. A nova criação, de acordo com 2 Coríntios 4, também vai ser semelhante à criação quando Deus fala. E nesse sentido, essa linguagem, né, inspirada no divino, ela representa esse elemento criativo capaz de construir a vida, inclusive na direção da eternidade. Pessoal, que coisa impressionante é isso. Por isso o Deus da Bíblia, adivinha, é o Deus da palavra. Olha só Hebreus 11:3 dizendo: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Mateus 4:4, quando Jesus confronta a tentação diabólica, ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, a palavra de Deus, por definição, é uma palavra que tem poder. E o texto, então, vai nos dizer: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E talvez um dos textos mais extraordinários que nós temos aí para falar sobre isso, olha que força o texto tem: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Entendendo isso, nós vamos ver que não só as palavras têm todo esse significado, mas Deus é conhecido, vamos dizer, de maneira linguística. Deus não mandou uma sinfonia ao mundo para se revelar, Deus não mandou uma série de imagens de si mesmo, mas ele se revela pelo seu nome. O propósito da Bíblia é revelar Deus a nós. Os nomes de Deus têm essa finalidade de revelar o seu caráter, os atributos, e cada nome nos mostra como é que Deus deseja ser conhecido. Eles nos revelam quem Deus é, como é que ele age em relação aos seres humanos. Por isso Deus aparece com vários nomes na Bíblia. É tão interessante, lembra do encontro de Deus com Moisés, né? Quando Deus vai se revelar, ele diz: eu sou o que sou. É interessante que de fato ele é o que ele é. Deus se revela dessa maneira, mas a frase hebraica é tão poderosa que, além de significar que Deus ele realmente pode dizer eu sou o que sou, também tem o sentido primeiro de eu serei o que eu decidir ser, ou seja, Deus é incontrolável. Inclusive, o que é dito para Moisés é que ele vai dizer aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês, né? Esse Deus dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó, dá o nome dos patriarcas, né? Este é o Deus que diz: esse é o meu nome para sempre, pelo qual serei lembrado de geração em geração. Inclusive, a gente tem esse nome sagrado, né? As 4 letras, Yud, Rei, Vav, Rei, que você pode aí contemplar nas escritas hebraicas, desde a mais antiga até a quadrática mais recente. E aí o que a gente descobre? Que cada nome revela uma característica específica de Deus, né? É muito importante entender isso, porque algumas pessoas, quando pensam no nome de Deus, aliás, elas pensam da seguinte maneira: olha, vamos usar o nome de Deus aqui para ver se dá sorte, né?
como se ele fosse um amuleto, como se fosse um abre-te sésamo, né? Mas o nome não é uma fórmula mágica que vai funcionar de maneira pragmática. A gente não é uma vara de condão que faz o que você quer que aconteça, né? Isso tem levado pessoas até numa pegada assim de magia, de ficar pronunciando um nome divino para ver se libera alguma energia espiritual poderosa. Não é o caso, de jeito nenhum. Não existe o uso mágico nem de Deus, nem de Jesus. Isso não faz sentido. Nada pode ser mais equivocado. O nome divino tem valor por causa do próprio Deus, né? É interessante que em Atos 19 surge um pessoal lá, filhos de um homem chamado Serva, e eles tentaram usar o nome de Jesus magicamente com um indivíduo possesso de um espírito mau e acabaram levando uma surra daquele homem, de modo que isso não funcionou de jeito nenhum. Então, se a gente entende tudo que está envolvido aqui, nessa questão da importância da linguagem, na sabedoria do uso das palavras, como é que Deus cria o mundo falando, como é que a gente entende o que está envolvido com a apresentação do fato que Deus é conhecido por meio do seu nome e dos seus nomes. E aí veja só, o caminho da aproximação de Deus, o caminho que a gente pode chamar, o caminho da salvação, é curioso. A Bíblia não nos revela que esse caminho é feito por uma série de rituais. E nem está dizendo para a gente que esse caminho da salvação acontece por uma série de atos meritórios da nossa parte. Olha o que acontece na expectativa de que um dia a salvação inclusive no seu sentido escatológico haveria de chegar. Joel 2:32, depois de falar dos grandes efeitos da intervenção divina na história, no seu caminho apoteótico, ele diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que chamar o nome, aquele que pedir a ação divina na sua vida através dessa invocação, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, essa invocação traz aqui para a gente a esperança de salvação. Por isso, essa salvação que acontece através do poder do nome de Jesus fica muito clara quando a gente vê o ensinamento de Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 10, onde a Bíblia diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Está vendo só que coisa interessante? Então essa salvação não é uma coisa tipo, eu tenho as ideias bíblicas de Deus na cabeça. Não, no fundo, no coração eu sinto assim, acredito desse jeito. Não, é necessário confessar com a boca. Confessar para a salvação. Quer dizer, há alguma coisa diferenciada nesse pronunciar do nome. Aliás, né, tem tantos hinos da história que falam sobre essa coisa tão especial, né? Um hino que marcou a história da cristandade é Saudai o nome de Jesus, né? E que todos os seres celestiais venham se prostrar, né? Saudai com glória, 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 coroai, né? Ou o hino que diz: leva tu contigo o nome é tão especial de Jesus. Este nome é doce, né? Doce a fé, a esperança do porvir. A gente tem, eu me lembro da banda australiana de música cristã, lá que Hillsong, que canta tão bonita a música Oceans, né? E no momento do ápice da música, I will call upon your name, eu vou chamar, eu vou invocar o seu nome, a ouvir tua voz, só de ouvir tua voz, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão. Quer dizer, é totalmente diferente fazer isso. Por isso, Romanos prossegue e diz: como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado, jamais ficará decepcionado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam.
E atenção, a frase de Joel está de volta, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uau! A salvação está ligada à invocação, ao clamar pelo nome. A pessoa é salva pelo nome do Senhor. Aliás, a própria tradição judaica, respeitosamente, quando vai falar de Deus, o chama de Hashem, o nome. E é interessante que a mesma coisa que Atos 3 vai apresentar, quando vai dizer exatamente o nome curou aquele que estava enfermo. Essa coisa tão valiosa que quando a gente vai entendendo essa teologia bíblica do nome, da palavra, a gente desemboca na missão, que a missão é a proclamação dessa salvação. E o texto mais emblemático que fala sobre isso, como é que ele vem? A grande comissão de Mateus 28, 19 e 20 diz o quê? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Atenção! Batizando-os em nome. Aliás, é interessante, nome no singular. E depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse elemento trinitariano tão nítido, um nome no singular, as três pessoas que fazem referência à divindade, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Ensinar com palavras, Cristo ordenou com palavras, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Missão envolve proclamação. Quando essa proclamação acontece na prática, quando a comunidade da fé primitiva, a igreja original, a comunidade dos seguidores de Jesus, quando ela caminha para a missão, o que acontece? A gente vê lá em Atos 13, na primeira viagem missionária, diz o texto que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Atenção, em vez de fazer uma declaração genérica, ela faz questão de dizer os nomes das pessoas da igreja primitiva. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E enquanto eles estavam ali adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo vem e age falando: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E aí o texto continua falando como aconteceu lá na frente. Atenção! No verso 9, olha que coisa, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, quando ele vai anunciar o evangelho na ilha de Chipre para o procônsul Sérgio Paulo. O que chama a atenção? Pela primeira vez, Saulo vai ser identificado com o nome Paulo. Ao contrário do que, vamos dizer, uma certa tradição popular afirma, um dia Saulo deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. Não é verdade. Saulo é o nome judaico de Paulo. Ele é da tribo de Benjamim, então o seu nome hebraico é Shaul, e colocando isso numa linguagem greco-romana, é Saulo, e como ele é cidadão romano, o nome dele é Paulo. E por que aqui nós temos essa referência da apresentação da transição funcional do nome do grande apóstolo? É porque agora vai ficar concentrada a sua missão aos gentios. Portanto, daqui para frente, voltado para o mundo romano, até porque Lucas tem uma apologética para dizer, olha, Roma, não tema o evangelho. O que nós estamos fazendo é para o benefício desse império romano. E nesse sentido, a gente vê uma referência de um novo nome que faz aí um contraponto, mostrando que Saulo agora é chamado de Paulo por causa da importância dessa identificação concreta com a questão que envolve o nome da pessoa. Mas, pessoal, vamos lá. A integração das partes que envolve toda essa bela teologia bíblica, essa teologia da palavra, a teologia do nome, que acaba assim, vamos dizer, costurando, né, a história da redenção de uma maneira tão bela linguisticamente, onde a gente chega na salvação, na missão, e a gente chega nesse desfecho que envolve a razão de ser da nossa vida, que é a adoração.
Adoração que envolve o devido reconhecimento do nome. Por isso que o louvor, né, a apresentação da nossa vida e das nossas vozes. Você pega o Apocalipse e você vê aqueles cânticos extraordinários da grande celebração da vitória final do reino de Deus. Então, quando Filipenses mostra uma fotografia disso, olha como é que ele faz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quer dizer, essa coisa do evangelho tão contraintuitiva, você nunca imaginaria, né, que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, vai trazer a grande obra de libertação, salvação, a solução humana, exatamente se apresentando entre nós de uma maneira aparentemente mais distante da divindade e se colocando no nível mais, podemos dizer, humilde e de humilhação dentro da realidade humana, identificando-se plenamente conosco. E até a ser cruelmente assassinado pela força do poderoso e terrível Império Romano. E aí, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. E atenção, como é que a gente comemora isso? Atenção, atenção. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Que coisa! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua, atenção, confesse, fale palavras que se dirigem ao nome que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está vendo como toda essa costura da encarnação com a plena redenção e a salvação, ela aparece aqui com nome e confissão que envolve essa totalidade, essa grandiosidade que tem a ver com essa ação divina em nosso favor. Que beleza extraordinária. Por isso que a palavra divina, ela traz não só confissão, ela traz poesia, ela traz uma espécie de nova criação de palavras que transformam o mundo à nossa volta. E esse elemento das palavras divinas não são só uma grande elaboração teológica, assim, admirável, sublime, inefável, indescritível. Isso é vida, pessoal. Isso cura, isso traz transformação, isso passa por cima da chaga no coração, isso acaba com a ferida, isso traz um caminho tão impressionante. E eu fico às vezes preocupado. Eu conheço pessoas que na sua vida de fé e religiosa são pessoas privativas, estão sempre fazendo alguma coisa na comunidade, na igreja, assim, mas parece que nunca param para saborear as palavras. Tem outras pessoas que são assim, talvez um pouco mais místicas e querem entrar no momento para ter ali uma coisa, vamos dizer, bastante impactante, né? Tem pessoas que, ao contrário, gostam de estar lá porque gostam de estar no meio das pessoas, né? Gostam de estar num monte de gente, mas a pergunta que a gente precisa fazer é: como é que as poderosas e terapêuticas palavras divinas têm feito qualquer tipo de real efeito na minha vida, no meu coração? Porque é interessante que Deus resolve nos curar e trazer vida com as suas palavras. Quer ver que coisa? Eu me lembro, primeira vez que eu comecei a ler a carta de Paulo aos Coríntios, eu falei, tem qualquer coisa errada com esse livro aqui. Porque eu comecei a ver o comportamento dos coríntios, até eu falei, caramba, eu estou bem na fita, porque não é possível que esse pessoal seja desse jeito. E quando eu vejo tudo que Paulo descreve da briga interna que havia entre eles, do comportamento imoral que eles tinham, com aquela infantilidade na hora de lidar com os dons, nossa, é só problema um atrás do outro. Mas quando Paulo vai falar com essa gente, o que ele diz? Ele chama o pessoal de santificados, de santos, de amados, que eles são filhos, eles são salvos. Ele faz isso com as outras igrejas que precisavam de exortação também. Então você percebe que coisa impressionante? Nós nos tornamos
o que não somos pela fé na palavra divina. É lógico que você não é santo de jeito nenhum. É lógico que eu não sou. É claro que a gente não se parece com nada daquilo que Deus nos chama, né? Na verdade, ser filho de Deus é ser parecido com Deus. Que isso? O que acontece quando eu ouço a palavra? Ela faz efeito em mim, ela me cura, me traz vida pelo poder do Espírito. Não é que eu vou me tornando semelhante ao que a palavra disse por meio dessa ação poderosa da palavra divina. Então receba a palavra, medite na palavra, seja curado pela palavra divina. Pare de escutar tanto a sua voz, pare de escutar tanto os seus pensamentos contraditórios e estranhos, pare tanto de escutar as muitas vozes do mundo à sua volta e se deixe curar pelos novos nomes que Deus traz para nós. Que coisa extraordinária. Agora, quando a gente vê tudo isso e caminha nessa direção, a gente vê, pois é, Sayão, estamos aqui sobrevoando, estamos andando, então onde é que a gente vai chegar nesse negócio? Como é que a gente aterriza? Pois é, a Bíblia aterriza com a conversa das palavras, até porque você sabe que a Bíblia tem um ponto final. Lá no fim do Apocalipse diz, pessoal, acabaram as palavras divinas de qualidade diferenciada. Não tem acréscimo, não invente de colocar qualquer coisa. Você se acha muita coisa, mas você não é o rei do pedaço, você não tem direito de incluir palavras divinas como se fossem palavras de inspiração da parte de Deus. Não é o caso. E quando o texto vai nessa direção, ele vai nos dar um panorama, né, das igrejas que são representativas dos diversos tipos de comunidade cristã que tem atravessado a história. E dois deles chamam a atenção, que vão aparecer lá no Apocalipse. Uma é a igreja de Sardes. E você sabe, essas igrejas elas recebem uma palavra, né, muitas vezes uma palavra de advertência, e também uma palavra, vamos dizer, de reconhecimento da atitude de fidelidade daqueles que assim procedem, e ela termina com um desafio e sempre termina com uma frase assim sobre aquele que vencer. Ao que vencer, o grande desdobramento da sua vitória na fé vai ser o seguinte. E em Sardes aparece o quê? O texto de Apocalipse 3,5 diz, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ter o nome do livro da vida é ter a garantia da sua permanência, né, da sua continuação, da sua realidade que envolve vida eterna. A linguagem vem lá do Êxodo, na conversa de Moisés com Deus, né? E atenção, não só não riscarei o nome, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Está vendo aqui? Aquilo que representa, aquilo que de fato somos, que está definido pelo nome, tem uma relação de permanência na vitória absoluta na trajetória da fé que dura pela eternidade. Agora, o que mais é extraordinário, surpreendente, é ver o que é que a palavra divina vai falar para a igreja de Pérgamo. Você está sentado aí? Dá para conferir comigo esse elemento tão extraordinário? O texto diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Lembranças da história do Êxodo, mais uma vez aqui. Também lhe darei, atenção, uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A dinâmica dos nomes é muito interessante. Você já reparou? Quando você tem uma relação muito difícil com alguém, a gente assim até evita, né, falar o nome da pessoa. Conheço gente que teve assim um descompasso sério com alguém, a pessoa fala, então o fulano lá, ele, ela, né, ele até evita, não quer nem falar o nome da pessoa. E tem pessoas que, de fato, alguém
não gosta, detesta, então a pessoa põe um apelido jocoso, né? Ela fala de uma maneira depreciativa do outro. Mas quando a gente tem uma relação, né, de intimidade, de proximidade com a pessoa, a gente até usa nomes que aproximam, né, demais a pessoa. Então, olá, Antônio, né? Não, é o Toninho, é o Tony, né? Você traz essa relação de proximidade maior, né? E pessoas que se amam, né, tanto familiares como casais, eles até criam determinados nomezinhos simples, assim, que quem ouve fala, mas o que você falou um para o outro, né? Porque são exatamente essa marca de afetividade e proximidade definida por uma relação linguística diferenciada. Olha que coisa bonita que tem aqui. Deus dá um novo nome ao vencedor, e é uma coisa tão especial, conhecida apenas por aquele que o recebe. Ou seja, a minha particularidade é só eu e meu Pai Celestial. Que coisa bonita! E o que é interessante? Tudo que eu tenho na minha história está ligado com o meu nome. E o meu nome é terrível. Meu nome é terrível porque lá estão os meus erros, os meus pecados, as minhas ofensas a Deus, os meus descompassos comigo mesmo, com as pessoas da minha volta. E, vamos dizer, no cartório está tudo registrado lá. Sabe o que acontece na grande vitória do reino? Por causa do nome de Jesus, por causa dessa transformação, de maneira análoga, aquilo que aconteceu com Jacó, que se tornou Israel, com Abrão, que se tornou Abraão, pois é agora, de uma maneira sublime, extraordinária e para sempre, é a nossa vez, na redenção final, depois de que tudo que a palavra divina pelo Espírito fez e que o nome fez, eu recebo um novo nome, um nome marcado pela plena redenção, salvação e santificação final. E aí, qual será o seu nome? Qual será o meu nome? Eu não sei, mas eu não vejo a hora de um dia chegar lá e saber que a redenção final aconteceu com um novo nome, particular, pessoal, recebido diretamente de Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e abençoe a sua gratidão e a sua confissão feita diante do Senhor. Amém. Onde devemos cultuar? É interessante que muitas pessoas de fato acabam pensando que existe algum lugar especial que, vamos dizer, capta a presença de Deus um pouco mais perto, mais forte, né? Por isso que no mundo tem tantos santuários, templos especiais. Olha que coisa interessante. Na IBNU, em sintonia com o Novo Testamento, nós entendemos que o lugar onde nós nos reunimos não é uma igreja. A igreja, na verdade, são as pessoas. E o culto, aquilo que é oferecido, a adoração a Deus, não é algo que a gente faz num determinado momento. A nossa vida, ela é essa dedicação a Deus. A gente está adorando a Deus na nossa caminhada, à medida que no nosso dia a dia a gente perdoa quem nos ofendeu, a gente ama as pessoas que estão diante de nós, a gente permite que os nossos dons abençoem as pessoas, a gente agradece e vive em sintonia com Deus. Sabe para quê? Para que no final de tudo a gente junte todas as pessoas num lugar sagrado. Porque sagrado, na verdade, é cada pessoa que está diante de nós. O templo mais sagrado do mundo é o rosto do próximo. Então, nesse sentido, nós não acreditamos num espaço especialmente santo que a gente venha chamar de igreja. A gente acha simplesmente que o nosso espaço existe como um lugar para servir de espaço abençoador para a comunidade à nossa volta. E a gente, depois de festejar diante de Deus com as nossas vidas, faz a festa junto com todo mundo a cada final de semana. Então, seja você também Igreja de Jesus, adorando, cultuando e servindo com a sua vida, e não se esqueça de estar junto com todo mundo para festejar
com a comunidade da fé. Deus abençoe você, seja você também IBNU, Comunidade Saudável para um mundo melhor. E nesse momento, eu gostaria de desafiar você e a mim também, né, a adorar a Deus, a louvar a Deus através do que a gente tem. Mas, mais do que isso, saber que Deus, Ele não precisa nem de você nem de mim para fazer a obra dele. É saber que Ele está agindo o tempo todo e estão acontecendo coisas maravilhosas pelo mundo. Aqui no Brasil, em São Paulo, em vários lugares do Brasil e pelo mundo. E a gente tem projetos, a IBNU tem projetos nesses lugares, em vários lugares do mundo também, onde estão acontecendo coisas muito preciosas. Pessoas conhecendo a Jesus, pessoas voltando para Jesus e fazendo diferença também para alcançar outras pessoas. Então, nesse momento, gostaria de chamar você a fazer parte disso, porque Deus, Ele dá o privilégio de fazer parte dessa obra. Então, eu gostaria de orar junto, como entrega a Deus dessa oferta, desse dízimo, dessa gratidão a Deus, e que você possa participar com tudo o que você tem nessa obra tão preciosa. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Tu és maravilhoso, Tu és perfeito em tudo o que fazes e é tão bom e amoroso, Senhor. Nós queremos participar disso, agradecendo, entregando a nossa oferta, nossa adoração através disso, e que o Senhor alcance, faça a transformação que o Senhor deseja na vida dessas pessoas que o Senhor tem agido e alcançado. Muito obrigada, Pai, por esse privilégio. Oramos entregando em nome de Jesus. Amém. A partir do dia 12 de fevereiro, quarta-feira, e depois todas as quartas, nós vamos ter aqui no Espaço IBNU, em São Paulo, a celebração de quarta-feira. A celebração IBNU agora também na quarta-feira, a partir das 20 horas. Você é convidado a participar, um momento ali no meio da semana para você se integrar ali com seus irmãos na comunhão e também colocar a sua vida diante do Senhor, aprender um pouco mais da sua palavra para melhorar a sua caminhada. Toda quarta-feira, a partir do dia 12 de fevereiro. A viagem com ele vai bem para Jerusalém, mas fazer o que em Jerusalém? Aprender coisa do bem, mas de Jerusalém levo você para Galileia. Sim, a Galileia, que é a Galileia do Sermão do Monte, quando Jesus fala dos bem-aventurados, das bem-aventuranças, macários no grego. Por isso, na IBNU nós estamos iniciando o nosso curso de Teologia Cristã Macários, com vários professores, todos de altíssima capacidade e formação na área de teologia, para falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre escatologia, sobre quem é o ser humano, um curso com certificado da IBNU que você pode fazer e deve fazer para se preparar. Aguarde, porque tudo começa no dia 25 de fevereiro. Se inscreva, faça parte, curso Macários, Teologia Cristã para abençoar a vida do povo de Deus. Não se esqueça, faça parte, seja você também um aluno desse curso especial com os professores da IBNU. Muito obrigada por estar juntos aqui com a gente nessa celebração tão especial a Deus, e que você continue essa semana experimentando muito desse amor precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, e que isso faça muita diferença
na vida de muita gente. Então, hoje você pode fazer uma coisa muito especial, que é compartilhar esse vídeo, o nosso canal, apertar o sininho e seguir a gente. Vem! Não fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo.